pastor Ezequiel Gomes. Bem-vindo, Ezequiel. Muito bom te receber. Faz tempo que eu não te via também. Verdade, César. Para mim é uma honra estar com vocês. E o César falou assim, que se você quiser vir aqui ao vivo, em loco, você vai confirmar que o pessoal é feio. Eu dou meu testemunho que é verdade. É tudo verdade. Tô olhando aqui pro César, pro Cipriano. A consciência não me permite. Não salva um, exatamente. Mas a graça de Deus nos basta. E para mim é uma honra estar aqui debatendo esse assunto. Amém. Que é um dos assuntos assim mais espinhosos da teologia calvinista, ao meu ver, porque defender que Deus não ama alguém é uma coisa complicada. Mas vamos lá ver. Falando em espinhosos, já começou alfinetando no próprio cumprimento. Mas vamos lá, né? Vamos que vamos. Então Deus você vai abençoe. defender que... Com certeza, o amor de Deus é universal a todas as pessoas, inclusive aquelas que Deus sabe pela sua presença que vão se perder, que não vão aceitar a Cristo, porque Deus não pode negar a si mesmo e Deus é amor. Maravilha. E, pastor Cipriano, o senhor vai defender, então, que o amor de Deus, esse amor salvífico, é salvífico, ele é destinado, então, aos eleitos, né? Então, já vou começar contigo, pode começar. Bem, pastor, em primeira análise, eu entendo que na contemporaneidade é até certo ponto um ineditismo falarmos sobre o amor sem que a gente incorra em interpretações equivocadas. E quando a gente vai falar sobre o amor como uma referência a este atributo que faz parte da essência, né, do nosso Deus, o desafio é ainda maior. Eu penso que é a partir deste ponto que, por exemplo, o D.A. Carson, quando se propôs em falar sobre o amor de Deus, ele entendeu o seguinte, que é uma doutrina espinhosa, tanto é que ele vai dar o tema do seu livro chamando de a difícil doutrina do amor de Deus. Por essa razão, eu entendo que em uma cultura como a nossa, que relativiza o amor de Deus, sentimentaliza o amor de Deus, em primeiro lugar é importante compreendermos que o amor, a doutrina do amor de Deus, vai além de um mero exercício cognitivo intelectual. A doutrina do amor de Deus exige percepção, discernimento espiritual acima de tudo e experiencial com Deus. E entendo que seja isso que Paulo queria nos ensinar quando ele escreve para os crentes de Éfeso, dizendo que nós devemos esperar em Deus que Ele nos conceda a graça para que possamos compreender o amor de Deus que excede o entendimento humano. É nesse sentido que Paulo coloca. Bom, lançando o fundamento. Primeiro, em um sentido genérico, pastor, as escrituras demonstram que o amor de Deus, como essa expressão da sua benevolência, ela tem como objeto a totalidade da sua criação, né? A gente vai olhar neste sentido genérico, sim, Deus ama a todos. Salmo número 145, versículo 9, o Senhor é bom para com todos. Lucas 6,35, Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. E assim sucessivamente. Por outro lado, a Bíblia fala do amor de Deus não somente no seu sentido genérico, como essa benevolência que se estende para toda a humanidade, mas também de um modo muito bem específico, né? Que via de regra é chamado do amor de redenção salvífico, o amor redentivo de Deus. Este amor salvífico, ele tem por objeto exclusivo aqueles que Deus escolheu para a salvação antes da fundação do mundo. Neste sentido, nós podemos afirmar que sim, salvificamente Deus ama exclusivamente os eleitos. E ensinar contrário disto é incorrer a 4 erros fundamentais que eu espero a gente dialogar sobre Então você vai defender que ele ama genericamente a todos, mas sim, especificamente somente os salvos. Sim, ok, somente os salvos. Só para concluir, pastor, somente os salvos, e ensinar contrário disso aqui é incorrer a 4 erros fundamentais que nós esperamos trabalhar ao longo da conversa. O primeiro erro... Você já quer citar os 4? Não, pode citar os 4. Só não dá para trabalhar cada um deles agora. Ensinar, ao contrário disso, é incorrer a 4 erros fundamentais. Primeiro, ensinar que Deus ama a todas as pessoas salvificamente é uma afronta à perfeição de Deus, uma vez que o amor de Deus é exaltado de forma desequilibrada, que eclipsa outros atributos de Deus como a santidade, a justiça e a ira divina. Segundo, ensinar que Deus ama a todos de forma salvífica é ressuscitar o falso ensino do universalismo, pois se Deus ama a todos com amor salvífico, então todos devem ser necessariamente salvos eternamente.
eternamente. Terceiro lugar, se Deus ama a todos igualmente, não pode ser perfeito em seus atributos. Porque Deus não pode ter no inferno pessoas que são simultaneamente objetos de seu amor e da sua ira concomitantemente, por toda a eternidade. E em último lugar, ensinar que Deus ama a todos com amor salvífico é pastoralmente inviável, pois aos verdadeiros crentes esvazia o verdadeiro sentido bíblico do amor que Deus tem por eles em Cristo. E em segundo lugar, dá a falsa segurança de que ímpios, sanguinários e impenitentes são amados por Deus, quando na verdade são objetos da ira divina. Ok, pastor Ezequiel, ele apresentou aí os 4 senãos aí, né? Porque Deus não pode amar a todos com amor específico, com amor salvífico, com amor da eleição e tal. Mas você defende então que Deus ama a todos. Então, por onde que você vai caminhar? Bom, essa ideia que o Cipriano defende, ela foi popularizada pelo D.A. Carson no seu livrinho, né, A Difícil Doutrina do Amor de Deus, onde ele faz essas distinções. Não, tem o amor genérico, tem o amor salvífico, e aí nesse genérico aqui Deus ama a todos, nesse específico aqui não. Mas, para o azar do Cipriano, talvez, o D.A. Carson já está refutado, né? A Difícil Doutrina do Não Amor de Deus, que é o meu livro refutando o D.A. Carson. Por que, Cipriano, isso aqui? Porque o que é difícil mesmo não é defender o amor de Deus, isso é fácil. Difícil é defender o não amor. E isso é difícil. E é o que o D.A. Carson faz no livro dele e que muitos calvinistas também vão trabalhar um pouco nessa direção. Agora, nós não vamos aqui simplesmente nos debruçar diante dos pensamentos humanos, calvinistas ou arminianos. Vamos para o texto bíblico, que é o lugar mais seguro para a gente estar. Então vamos começar aqui com 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7. A Bíblia diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí quando o calvinista diz assim, não, mas esse envio, essa redenção, essa salvação é só para um grupo específico de pessoas e não para todo o mundo, você volta 1 capítulo, 2 capítulos aí na carta de João, no capítulo 2, ele vai colocar no capítulo 2, verso 2. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, nós igreja, nós crentes, nós que confessamos o seu nome. E aí, corrigindo a visão calvinista, vamos dizer assim, né, que ele fosse presciente, ele diz, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Você não pode dizer que esta redenção ou este amor pertence unicamente a um grupo eleito, escolhido, diminuto dentre a humanidade, porque você cairia em 2 problemas graves. Primeiro é negar aquilo que o texto bíblico coloca como Jesus sendo a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, não somente dos nossos, dos crentes, daqueles que já aceitaram a Cristo nesse momento. Mas isso cria uma implicação ainda pior. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se alguém vem defender que Deus não ama, aí Deus está precisando conhecer Deus. Deus está sem conhecer o próprio Deus e agora tem uma disposição para com algumas pessoas que não envolve aquilo, que não é só um atributo, é a própria essência de Deus. Deus não tem amor, Deus é amor. E se Deus nega este amor para qualquer pessoa, esta pessoa, Deus no caso, estaria em necessidade de conhecer a Deus. E por fim, a palavra de Deus coloca esse amor de Deus como estando no cerne da missão divina, né? João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor é universal. Obviamente que o resultado deste amor ao Deus conceder o Filho é a salvação de quem crê.
E aí nós vamos trabalhar conceitos como sinergismo, como a pessoa pode acreditar, mas ela também pode escolher não acreditar. E só quem vai receber o benefício último deste fato de Deus dar o seu filho em troca da salvação do mundo é quem crer. Mas isso não nega que ele ama a todos. Por isso, inclusive, a vocação do evangelho é pregação universal a todos. Imagine que Deus mandasse você pregar a toda criatura que Deus os ama, que Cristo morreu por eles. Isso não fosse verdade. Cristo não morreu por todos, Deus não ama a todos. Deus estaria nos incumbindo de uma mensagem mentirosa, falsa, no mínimo dúbia, para dizer para as pessoas que Deus as ama e que Cristo morreu por elas, quando esse não foi o caso. Okay. Algumas pessoas Deus não amou, algumas pessoas Cristo não morreu, e aí você tem uma coisa que fere o cerne do evangelho. Por isso, nós vamos trabalhar os 4 erros, né, supostos que o Cipriano coloca aí, mas eles não se sustentam diante da Bíblia. Acho que isso está bastante claro já desde o começo do debate. Pastor Cipriano, está contigo. Bem, são muitas questões que ele coloca. E, para começar, quando você usa, desculpe, o pastor usa a expressão Deus precisa conhecer a Deus, certamente está fazendo uma referência a um Deus falso, que não é o Deus da Bíblia, o Deus que precisa conhecer a Deus. Perfeito. E esta expressão, ela parte de uma pressuposição que ela esconde por detrás dela uma incompreensão sobre a natureza do amor em Deus. De que maneira? Quando diz que Deus precisa conhecer a Deus, você assume que Deus é amor e como uma expressão dessa sua natureza, ele necessariamente precisa amar a todos com o mesmo amor. E se assim não for, este Deus precisa conhecer um outro Deus, que é o Deus que o pastor tem em sua mente, que ama todos. Entendeu? Então, esse é um grande problema, que, na verdade, o pastor está descrevendo um Deus que é um Deus criado à sua imagem, criado pelo pastor, não o Deus que criou o pastor. Ou seja, o pastor acabou de descrever um ídolo forjado nesse momento aqui e agora. E mais uma vez demonstrando que Calvino estava certo quando afirmou que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, não é? Em segundo lugar, o pastor traz 1 de João aqui. A gente precisa não simplesmente citar o texto, mas entender que há um contexto por detrás dela. João está escrevendo para crentes. E se o pastor perceber, João em nenhum momento afirmou que Deus tem um amor salvífico para todos. O próprio João limita o nosso entendimento sobre o amor. Por exemplo, no versículo 16, lá onde o pastor leu, João vai dizer assim: e nós conhecemos e cremos. Nós quem? Todos aqueles que receberam o amor de Deus e, como consequência dessa recepção do amor de Deus, eles agora também passaram a amar a Deus e amar ao próximo. Ou seja, estes nós é uma referência aos crentes. Quem são esses crentes? Aqueles que creem no amor, mais uma vez, que Deus tem por nós. Quem? Os crentes. Então, não basta ler a Bíblia, é necessário ler bem a Bíblia, né? A boa hermenêutica começa com uma boa leitura. Em terceiro lugar, quando o pastor vai afirmar que está refutando D.A. Carson, é preciso muita coragem, porque o pastor diz que está refutando D.A. Carson, e eu entendo que o pastor está partindo da pressuposição de que o pastor está refutando D.A. Carson porque o pastor está sendo bíblico. E D.A. Carson não foi bíblico. Então, é preciso muita coragem. É verdade, D.A. Carson não é inerrante. Mas, pastor, a gente precisa de um certo senso de
de humildade, né, para a gente, porque eu conheço o texto do D.A. Carson, e D.A. Carson foi muito bíblico, muito bíblico. E o pastor vai afirmar que Deus ama a todos com amor salvífico. Eu encerro fazendo aqui uma pergunta. Como Deus pode amar a todos ao ponto de que Ele deseja salvar todos, incluindo o pecador impenitente que ama o pecado, que ama ofender a glória, a santidade de Deus. E não somente isto, ama violentar a dignidade do homem criado à imagem de Deus. E sobre este homem impiedoso, a Bíblia diz, a respeito dos quais, no Salmo capítulo 5, versículo 5, diz que estes são objetos do aborrecimento divino e, por consequência, objetos da abominação divina e, finalmente, da destruição divina. Como Deus pode, ao mesmo tempo, ter uma ira intensa a respeito desse pecador e, ao mesmo tempo, amor por este pecador, sem que isto afete a perfeição do seu ser, a integridade da aceidade da divindade? Legal, vamos lá. Ok, vamos lá. Pastor Ezequiel. Bom, vamos descascar aqui esta cebola. Uma coisa engraçada, assim, que eu supostamente estou defendendo um ídolo. Porque eu tenho um pressuposto. Mas quem começou foi você, tá? Tudo bem. Você que falou que até com outro Deus aí. Eu estou defendendo um Agora ídolo. aguenta. Eu estou defendendo um ídolo porque eu defendo que um Deus que não ama precisa conhecer o Deus que ama. Mas veja bem, o meu pressuposto é o pressuposto do texto bíblico. Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Desta maneira, esse não é um pressuposto filosófico, esse não é um pressuposto humano, esse não é um pressuposto particular, esse não é um pressuposto que eu imaginei na minha cabeça em nome de nenhuma elucubração particular minha ou da minha igreja, ou de quer que seja. O meu pressuposto está calcado no texto bíblico. E muito engraçado que ele leu o verso 16 dizendo que nós conhecemos o amor de Deus, e não faz a discussão do capítulo 2, verso 2, onde Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não só dos nossos, mas do mundo inteiro. Porque pensa assim, exato. Se ele diz assim, João está escrevendo para crentes, mas ele diz, e não só pelos nossos, para quem eu estou escrevendo, mas para o mundo inteiro. Já refutou você irremediavelmente. Aparentemente. Um minuto. Mas o fato é, você já foi refutado irremediavelmente. Aparentemente. Mas o que acontece? Por exemplo, outra coisa. Aí você diz assim, não, mas tem que ter muita coragem para refutar o D.A. Carson. Esse é um ídolo. Isso é um ídolo. Uma pessoa, e no fim, olha como que o Cipriano vai defender o ídolo. Como que Deus pode ter ira e amor ao mesmo tempo em relação às pessoas? Vejam, a Bíblia afirma... Não, isso não afirmei, eu fiz uma pergunta. Tudo bem, mas o ponto é, mas a sua pergunta implica uma resposta que é impossível, entendeu? Você disse que se Deus tem se ira Deus e tem amor essa pela ira, mesma pessoa, isso coloca em xeque várias coisas. a sua... Isso, tanto que dentre os seus erros, a questão do inferno, que Deus não pode amar e odiar aquela pessoa ao mesmo tempo. Mas veja, se a Bíblia afirma tanto a ira quanto o amor de Deus, é óbvio que essas coisas precisam conviver. Porque senão, é a Bíblia que estará errada para o seu ídolo estar correto. Não sendo esse o caso, as duas coisas têm que conviver. E veja, a palavra de Deus diz que Deus odeia os pecados de Jacó, ou os pecados de Israel, do seu povo eleito. E Deus ama o seu povo eleito. Porque o que acontece? Deus ele tem a capacidade de diferenciar o pecado do pecador, ainda que em alguns pontos, quando o pecador insiste em não se arrepender ao ponto do pecado contra o Espírito Santo, ele é identificado com o pecado. E aí o ódio que Deus tem sobre o pecado recai sobre o pecador. Mas não precisa ser assim. Por quê? Porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça. E veja, em Romanos capítulo 5, quando Paulo vai descrever esse processo,
Ele vai dizer assim a partir do verso 6. Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Você fala assim, como é que Deus pode amar o ímpio? Porque o ímpio, ele rejeita Deus, ele não está com Deus, etc. Mas o Paulo diz o contrário. É para a pessoa que rejeita, é para a pessoa que desobedece. Paulo era um deles, um assassino que mandava matar pessoas porque era um fanático religioso. E Cristo morre por Paulo, sendo ímpio. E aqui você vê toda a descrição de Romanos capítulo 5, verso 6 até o verso 11, que vai falar exatamente isso. O amor de Deus pela pessoa perdida, pela pessoa errada, pela pessoa ruim, que é a única esperança da pessoa se converter e sair do caminho errado e ir para o caminho certo. Então, veja, Cipriano, eu entendo, e só para terminar uma última coisa. Quando você fala assim, não, que eu vou defender o amor salvífico para todas as pessoas e etc., isso não é possível porque é universalismo, veja, eu não faço essa distinção. Quem cria essas categorias assim, ó, tem um amor geral, daí tem um amor salvífico, aí tem um amor que Deus ama o adventista, o amor que Deus ama o não adventista, o amor que ama o César, porque aí você começa a criar essas categorias e você cria uma implicação do tipo assim, por exemplo, vamos dizer que Deus ama todas as mulheres. Eu não sou mulher. Aí você cria uma implicação do tipo, Deus não ama o Ezequiel com o amor que ele ama o feminino. Aí vira o quê? Uma conversa do tipo o quê? Deus não me ama porque eu não sou mulher? Óbvio que não é essa a resposta. Por quê? Deus ama a mulher, Deus ama o homem, Deus ama a criança, Deus ama o idoso, Deus ama a criação, Deus ama as criaturas que não são humanas. Tem que tomar cuidado com essas distinções, porque você queria assim, ó, por exemplo, nem todos vão ser salvos. Aí Deus tem um amor salvífico pelo salvo. Aí isso vira Deus não ama o outro. Aí, esse Deus precisa conhecer Deus. Aí, o que acontece? Você também precisa entender que aí você não consegue pregar uma mensagem de amor universal. E aí você tem que falar o que para as pessoas na sua evangelização? Talvez Deus não te ame, talvez Deus não morreu, Cristo não morreu por você, talvez Deus não queira que você salve, mas caso Deus queira, você vai acreditar no evangelho e vai ser salvo, que seria uma evangelização correta do calvinista e que ninguém faz, nem o D.A. Carson, provavelmente nem você, nem a maioria dos calvinistas. Então eu rechaço as suas percepções, ainda que as respeite.